Olá pessoal, a gente está aqui para tratar sobre o nosso organograma número 4, que é a extinção do contrato de trabalho. A gente falou algumas coisas sobre direito trabalhista e agora a gente chegou ao final e a parte crucial também para o nosso trabalho, que é o quê? A gente fazer a nossa simulação de uma reclamação trabalhista em sala de aula para vocês verem todas as situações que são importantes no final do contrato de trabalho. E para isso eu escolhi o organograma 4, que é a extinção do contrato de trabalho, para a gente falar o que acontece no caso de uma rescisão e os direitos que o empregado tem e que o empregador também tem que se defender. Quando a gente fala em extinção do contrato de trabalho, a primeira coisa que vem na cabeça é a demissão. Mas a demissão é só uma das situações da extinção do contrato de trabalho. E que a gente vai nesse vídeo falar por último. Uma das causas de extinção do contrato de trabalho, embora tenha inúmeras situações, mas as mais vistas é, por exemplo, a aposentadoria. Aposentadoria por quê? A aposentadoria põe fim ao contrato de trabalho entre o empregado e o empregador. Porque nesse momento a pessoa deixa de trabalhar e passa a gozar da aposentadoria. Nesse caso, a aposentadoria ela se dá por duas situações, ou por idade ou por tempo de contribuição. Se homem tem que contribuir 35 anos, se mulher tem que contribuir 30 anos. A nova legislação, ela dá uma nova situação para a questão da idade, porque se cobra pedágio, o salário pode reduzir. Então, para que o homem aposente com período integral, ele tem que ter 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, somando assim 95 anos. E as mulheres têm que ter 85 anos de contribuição, sendo 30 de contribuição e 55 de idade. Outro caso de extinção do contrato de trabalho é o falecimento. O falecimento, o que acontece? Extingue a relação entre empregado e empregador sem gerar nenhum ônus para o empregador, que é a mesma situação da aposentadoria. Não há multa de 40% da FGTS, não há aviso prévio, não há nenhuma situação que o empregado tenha direito quando os contratos são encerrados dessa maneira. Tá? O falecimento então põe fim, mas todas as verbas que o empregador teria que pagar para o empregado, elas ficarão à disposição da família do falecido, embora ela tenha que passar por um processo judicial para ser recebida. A terceira situação da extinção do contrato de trabalho, nós temos o contrato por prazo determinado. O que é o contrato por prazo determinado? É uma situação onde o contrato tem início e fim. A pessoa ela entra para trabalhar sabendo exatamente quanto tempo ela vai permanecer trabalhando naquele emprego. Um exemplo clássico disso são esses empregos sazonais, que por exemplo, para fazer ovo de Páscoa, em época de Natal, a pessoa vai trabalhar por 3 meses, por exemplo, vai trabalhar por 4 meses, realizando uma função, e no final desse período ela vai ser demitida. Demitida não, o contrato vai ser encerrado. E encerrando esse contrato também não há nenhum pagamento de indenização ou de verba, salvo se o contrato foi extinto no meio do tempo. Esse contrato, como eu já disse para vocês, se for no caso de experiência, ele pode ter no máximo 90 dias, e se for por prazo determinado mesmo, 2 anos, podendo ser 1 ano prorrogado por mais 1 ou 2 anos direto, ou 90 prorrogado por mais o tempo que faltar para preencher os 2 anos. O que ele não pode é ultrapassar os 2 anos, senão o contrato vai ser por prazo indeterminado e não por prazo determinado. Um outro tipo de extinção de contrato de trabalho é o fechamento da empresa. E por que eu pus ele para o lado de lá do nosso organograma? Porque aí é penoso para o empregado. A empresa normalmente ela vai fechar por algumas situações alheias à vontade do empregador. E então esses problemas podem gerar futuras ações trabalhistas, e essas ações dificilmente vão ser recebidas pelo empregado. Porque a empresa, quando ela fecha por concordata, quando ela fecha por processo de falência ou por falta de situação econômica, os empregados normalmente não conseguem receber as suas verbas rescisórias. E o nosso último motivo da extinção do contrato de trabalho é a famosa demissão ou pedido de demissão. Tá? Aqui no organograma eu só coloquei demissão, mas o pedido de demissão também. E essa demissão, que é o fato mais importante que nós todos devemos saber, é a demissão com justa causa e a demissão sem justa causa. O que seria isso? A demissão sem justa causa, o empregado não deu nenhuma razão para que o seu patrão
ou o empregador finalizasse o contrato de trabalho. Então, por essa razão, o empregador ele vai ter que pagar algumas verbas para o empregado. Então, se o empregado for demitido sem justa causa, ele terá direito ao saldo salarial. O que é o saldo salarial? É o número de dias que o empregado trabalhou para a empresa antes de ser demitido. O empregado ele vai ter direito a sacar o fundo de garantia e mais uma multa de 40% do fundo de garantia. O que é o fundo de garantia? É uma conta vinculada que fica na Caixa Federal, onde o empregador todo mês deposita uma quantia de 8% do salário ou da remuneração que o empregado ganha. Isso no período de um ano dá como se fosse um salário. Então, se a pessoa recebe R$1.000 por mês, ela terá no final do ano, lá na Caixa Federal, um depósito de R$1.000. A gente não está contando aí juros e correção. E no caso da multa do 40%, seria 40% em cima desse valor de R$1.000. Então, se o empregado fosse mandado embora no período de 12 meses, ele sairia, iria lá na Caixa e ia pegar R$1.400, salvo as correções e os juros, tá? Vale dizer também que esse montante de R$40, na verdade, é pago no capital de 50%, mas esses 10% fica para o governo. Férias, que é outra coisa que o empregado tem direito no final do contrato de trabalho. Se ele recebeu todas as férias, ele terá direito apenas a férias proporcional, os meses que ele trabalhou e não foi e que não recebeu. Porque as férias se dá assim, 12 meses para o período concessivo, então ele trabalha 12 meses, tem direito a um mês de férias, e 12 meses para o período concessivo, é o período que o empregador tem para oferecer as férias para o empregado. Ele recebe também, além das férias, 1/3 do valor da remuneração. Então, no caso dele ganhar R$1.000, como foi o nosso exemplo inicial, ele terá direito a mais R$333 para ele passear, para ele comprar alguma coisa interessante para ele. A outra coisa que o empregado tem direito é o 13º e o 13º proporcional. O que há de se dizer? Que o 13º ele é contado de janeiro a dezembro. Então, se o empregado entrou na empresa no dia 6 de julho de um determinado ano, no julho do outro ano, ele terá só 6 meses, se ele for demitido, de 13º, porque seria proporcional. Porque o 13º ele é pago sempre no final do ano. Então, se ele trabalhou os primeiros 6 meses, o que ele tem direito? Em dezembro ele receberia 6 meses, 6/12 de 13º. E no ano seguinte passa a correr inteiro, ou se ele for demitido ali num período, quantos meses ele trabalhou, será o direito dele de 13º salário. Há que se falar que as férias e o 13º salário são diferentes. Por quê? As férias ela conta sempre da data que o empregado entrou até o último dia que ele sair. Então, se o empregado entrou no mês de julho, em julho do ano seguinte ele vai ter direito a umas férias, em julho do outro ano ele vai ter direito a outras férias e terá passado o período concessivo. E o 13º não, ele é contado anualmente. Se ele entrou no meio do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, qualquer mês que seja, conta a partir dali, ele terá quantos 12avos ele trabalhou, então quantos meses ele trabalhou, pega o valor total, divide por 12 e multiplica por quantos meses ele trabalhou, vai ser o 13º dele naquele ano. E se ele trabalhou um ano cheio, ele tem direito a um salário. A extinção do contrato de trabalho por justa causa, ainda respeita o artigo 482 da CLT, que a gente já falou em sala de aula. São as razões que o empregador pode demitir o empregado sem justa causa e não pagar com justa causa não pagar nenhum desses direitos. Então, se o empregado comete, por exemplo, ato de improbidade, incontinência, negociação habitual, quer dizer, ele vende o mesmo produto que o empregador, ele foi condenado criminalmente, dissídio, ele não respeita, embriaguez habitual, a pessoa que vai trabalhar bêbada todo dia, ato lesivo à honra, à fama, o artigo 482 está à disposição de vocês, tá? Se ele cometeu algum desses atos, ele é demitido com justa causa, e com justa causa ele não terá direito a essas verbas rescisórias. Ele tem direito somente ao saldo salarial. E o saldo salarial, puro e simplesmente. Mas a legislação ela vem pagando através de ações, e já está se tornando uma OT. O que acontece? Como ele trabalhou às vezes 11 meses, 10 meses, ele também recebe o proporcional lá de férias e o proporcional de fundo de garantia e o proporcional
de 13º salário. Mas a normatização diz que ele só tem direito a saldo salarial. Tá? A outra coisa em relação à demissão é que ela pode ser por iniciativa do empregado ou pode ser por iniciativa do empregador. Do empregado quando? Quando o empregado está fazendo alguma coisa que é além das forças dele. Ele pode ser ele mesmo se demitir e receber todas as verbas rescisórias. Pode ainda ser por culpa recíproca, por culpa indireta, por pedido do empregado, por conclusão do prazo determinado. Essas situações todas a gente já viu e já falou em sala de aula. O importante desse vídeo é que vocês tomem consciência dessas verbas rescisórias para a gente estar fazendo o nosso trabalho. Espero que eu tenha ajudado e qualquer coisa a gente está à disposição de vocês na sala nas próximas semanas. Um abraço.